Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje, mais precisamente, estaremos discutindo a temática monismo e pluralismo jurídico. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo aqui a temática monismo e pluralismo jurídico. As contribuições hoje do texto são da professora Edna Raquel Gojman, que vai trazer alguns aspectos importantes que vão contribuir para as nossas discussões aqui na nossa aula. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nas sociedades de tipo complexo, como as atuais, que se distinguem pela desigualdade e exclusão social e econômica, como é o caso do Brasil, seja porque existem diferentes grupos sociais de identidade étnica, cultural, religiosa, entre outras, coexiste um grande dilema sobre como ser tratado legalmente e sobre os sistemas de autoridade, política e procedimentos que estejam à disposição ou não dos indivíduos para requisitar e regular a vida social. Nesse sentido, há dois pontos de vista que enfrentam doutrinamente estas questões. Falamos da escola monista e da escola pluralista. Aqui nós temos duas escolas extremamente importantes dentro da área do direito, que vai efetivamente trazer a perspectiva monista e a perspectiva pluralista. Esses dois universos nós temos grandes construções teóricas, algumas dentro do universo tradicional, como é a perspectiva monista, e outras que vão efetivamente trazer uma nova leitura dentro do universo e das perspectivas do direito, que é a característica do pluralismo jurídico. E aqui nós estaremos observando que esses dois universos efetivamente estão presentes dentro da área do direito, mas nós temos pontos de vistas teóricos aí que vão efetivamente se contrapor dentro do universo das discussões da perspectiva normativa que nós temos com relação à prática jurídica. Então, nesse sentido, duas escolas importantes que nós vamos então discutir aí na sequência da nossa apresentação. Vamos então ao nosso próximo slide. Escola monista. Entende-se que somente um grupo político está apto a criar normas do direito. Essa doutrina tem como base a ciência do direito, razão pela qual diverge a ótica da sociologia jurídica, que entende que mesmo antes de existir o Estado, havia prescrições jurídicas. Para os monistas, somente o Estado possui tanto o monopólio da violência legal quanto o monopólio da produção do direito, inexistindo outra fonte de produção dos direitos que não a estatal. Essa é a posição dos positivistas e dos marxistas. Hans Kelsen defendia que o direito é o Estado e o Estado é o direito. Nos fins do século XX, a cultura jurídica, marcada pelos princípios do monismo, entra em um processo de esgotamento. Dentro dessa característica da tradição monista, nós podemos perceber que a relação de tudo que se produz dentro das características jurídicas, de toda a estrutura jurídica, vai partir efetivamente somente de uma fonte, que é essa fonte que vai estar dentro desses estudos e dessa defesa monista. Quando nós percebemos que esse processo entra dentro do esgotamento, a sociologia do direito ela vai efetivamente trazer novas discussões que vão ampliar esse processo do que é efetivamente uma característica instituída dentro da sociedade que vai dar esse processo, esses princípios, que seriam então das características normativas, formais e informais, que existem dentro da nossa sociedade, que vão atribuir uma influência importante para o pensar o direito. Então, dentro dessa relação, nós percebemos que a própria escola monista, inclusive hoje ainda é defendida, nós temos efetivamente o processo de esgotamento, que há necessidade de você ampliar essa discussão, observando que existem outras fontes que podem contribuir para esse pensar o direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Escola pluralista. O pluralismo jurídico surge como uma alternativa em virtude da insuficiência da crítica jurídica tradicional,
Levanta a possibilidade da existência de uma pluralidade de ordenamentos em um mesmo espaço temporal e geográfico. A crítica do direito, de acordo com a tradição, se preocupou em mostrar os efeitos do direito como instrumento de dominação. O pluralismo considera que todo grupo social de certa consistência ou expressão pode criar normas de funcionamento, as quais, ultrapassando o caráter de simples regulamentos, adquirem o alcance de verdadeiras regras jurídicas. O advento do direito alternativo busca resgatar a possibilidade transformadora do jurídico, colocando-a a serviço da libertação naquelas sociedades marcadas pela desigualdade e pela exclusão social. A escola pluralista ela traz essa característica de novas possibilidades, de novas leituras e estruturas presentes dentro da sociedade que podem efetivamente influenciar o pensar o direito, a partir das suas próprias características normativas, dentro de um aspecto até mesmo informal, mas de costumes importantes que podem influenciar o pensar o direito, entendendo que são aspectos presentes dentro da sociedade. Quando tratamos do direito, tratamos efetivamente de uma instituição que presta serviço à sociedade, que regula a sociedade através de um processo coercitivo para que essa sociedade se comporte de uma determinada forma. Então é importante nós entendermos que quando falamos do pluralismo jurídico é mais um aspecto para trazer ao direito uma relação de como essa sociedade se comporta. Então, dentro dessa característica, nós observamos o grande valor que se tem essa relação do pensar o direito a partir dessa vertente teórica da sociologia jurídica. Vamos então ao nosso próximo slide. A sociedade brasileira sempre conviveu com sistemas distintos de direito. Um oficial do Estado e outro não oficial, originado no interior da própria sociedade. Vale conferir, houve aqui um pluralismo jurídico clássico ou colonial que se ocorreu até meados do século XIX, na medida em que eram vigentes, ao mesmo tempo, dois sistemas distintos, ao da metrópole e o da colonial, só que numa relação de subordinação. Isso porque era difícil ao poder da metrópole, no caso Portugal, controlar devidamente as atividades da colônia e regulamentar as situações novas que surgiam, principalmente por conta das distâncias geográficas. Percebam vocês que nós já temos um processo histórico construído no Brasil, a partir da própria relação de entender efetivamente a característica da colônia. Então não é possível nós entendermos que todas as normas estabelecidas em Portugal elas vão efetivamente ser encaixadas e aplicadas aqui no Brasil. São características diferentes, são populações diferentes, são formações sociais diferentes. Portanto, nós teremos efetivamente comportamentos e regras estabelecidas aqui, até mesmo dentro do universo informal, que vai influenciar o pensar o direito. Então, quando pensamos efetivamente na ideia do pluralismo jurídico, é valorizar as características que nós temos que já estão sendo instituídas na sociedade dentro do universo cultural e tradicional. É a partir dessa relação que conseguimos compreender um pouco melhor a nossa sociedade a partir da sua prática social, que vai efetivamente trazer também aspectos relacionados a regras e normas. Vamos então ao nosso próximo slide. Na atualidade prevalece um outro modelo de pluralismo jurídico, pluralismo novo ou industrial. Surge a partir do século XX, em razão do advento das complexas redes sociais que se formaram nas sociedades urbanas e fizeram com que o modelo anterior fosse ultrapassado. Não que o primeiro tenha perdido sua importância para o estudo da sociologia jurídica. Ocorre que, se no pluralismo clássico os dois sistemas, oficial e não oficial, podiam ser nitidamente opostos, com o aparecimento desse novo pluralismo, tal distinção já não é tão evidente, uma vez que há um maior número de atores sociais.
Percebam vocês que com o processo histórico nós temos uma evolução também dentro dessa relação da característica do pluralismo jurídico, que vai, em outras palavras, transcorrer de todas as mudanças que ocorrem na sociedade. A dinâmica social é um processo importante para nós percebermos que a sociedade ela não fica estática. A sociedade ela vai se desenvolver, ela vai trazer novas perspectivas e com isso nós podemos perceber que dentro desse cenário, efetivamente, as regras e normas informais existentes dentro da sociedade, elas também vão se modificar. Portanto, em outras palavras, eu diria para você que existe uma necessidade muito grande de nós estudarmos essas mudanças, porque elas vão fazer parte e vão contribuir efetivamente com a discussão do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Assim, esse novo pluralismo jurídico se relaciona à questão sobre ao efeito da lei na sociedade, ou mesmo o efeito da própria sociedade sobre as leis existentes, no sentido da construção de uma relação mais complexa e interativa entre formas oficiais e extraoficiais de sistematização do direito. O pluralismo jurídico encanta os juristas atuais, que não se preocupam mais com o direito oficial posto somente pelo Estado e sua pretensa de abstração, generalização e universalidade. Esse novo pluralismo pretende indicar que existem vários campos de emanação do direito, que não apenas o Estado, ou seja, o que o direito não se reduz apenas à lei. Percebam vocês que aqui nós estamos diante de uma relação extremamente importante e valorizada pelo universo dos juristas, que é a relação de entender a sociedade, que é a relação dessa característica construída dentro desse universo social, a partir das instituições e a partir também de tudo aquilo que se modifica dentro da sociedade. É importante nós entendermos que esse olhar do direito com relação ao pluralismo jurídico vai efetivamente trazer muitos avanços para o pensar o direito, porque efetivamente você está atribuindo o seu olhar a entender a sociedade e as suas modificações sociais, que vão efetivamente estar diretamente ligadas ao direito, aos princípios normativos, à característica da prática das instituições jurídicas. Percebam vocês que nós estamos então diante de um universo extremamente importante aqui. Vamos então ao nosso próximo slide. É possível vislumbrar então 4 esferas de intervenção: a esfera institucional, crítica ao monismo estatal, a esfera sociológica, crítica ao legalismo estatal, a esfera pós-moderna, crítica à ideia da unidade social, e a esfera antropológica, crítica ao imperialismo. Aqui seriam 4 pontos importantes para nós entendermos essa característica do próprio processo do que seriam então essas esferas de intervenções. Essas características para nós entendermos como a sociedade efetivamente vai se modificando e pontos importantes aos quais se é necessário fazer esse estudo. Dentro dessa característica podemos perceber então que a relação do monismo jurídico ele tem um espaço um pouco menor dentro da sociedade, percebendo que a valorização e a compreensão do que é efetivamente as mudanças da sociedade, elas estão diretamente ligadas aos princípios normativos das instituições jurídicas. Então aqui nós temos efetivamente um ponto de grande importância para ser estudado dentro da sociedade e também dentro do universo jurídico. A todos vocês, espero que tenha contribuído às nossas discussões aqui, para vocês ampliarem o seu conhecimento dentro do universo dos estudos do direito. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.